Bem, queridos alunos, vamos dar sequência aqui à nossa aula, agora falando dos anestésicos intravenosos. E falar um pouco a característica de cada um deles, um aspecto geral dessa classe, né? Os anestésicos intravenosos, eles se mostraram super importantes e foi uma evolução dentro da anestesia, né? Porque o uso deles, muitas vezes em associação com os inalatórios, permitiu-se atingir aqueles 5 efeitos já falados aqui, lá no primeiro vídeo, né? Esperados na anestesia: perda da consciência, amnésia, analgesia e inibição dos reflexos autônomos, relaxamento da musculatura esquelética, que muitas vezes você não conseguiria apenas com os anestésicos inalatórios, então muitas vezes se faz associação com os intravenosos. Então os anestésicos intravenosos são usados, eles vão dizer assim, são de preferência para indução rápida, etapa de indução. Uma vez que o tempo que é justamente o tempo que ele gasta do local de injeção até o cérebro, até o sistema nervoso central. Uma vez que ocorreu a indução via intravenoso, então a anestesia, que é estado anestésico, pode ser mantida por um fármaco inalatório, que é o preferencial nessa etapa já que a gente viu, a etapa de manutenção. Os anestésicos intravenosos podem ser usados como agentes únicos também, para procedimentos curtos, como, por exemplo, um exame, uma endoscopia, ou administrado como infusão para manter anestesia durante procedimentos longos. A gente aqui já vai falar que eles são usados fluxo contínuo, né? Em dosagens baixas, podem ser usados também para promover sedação. Bem, o primeiro que a gente vai falar aqui é o Propofol, né? O Propofol é um hipnótico sedativo intravenoso, usado na indução ou na manutenção da anestesia. Ele hoje é o principal fármaco usado na indução do processo cirúrgico. É largamente usado e substituiu o tiopental, que a gente vai falar daqui a pouco. O tiopental é um barbitúrico. Então ele é largamente usado, substituiu o tiopental como a primeira escolha para a indução da anestesia geral e da sedação. Ele é pouco solúvel, né? Assim, o Propofol é fornecido como uma emulsão, contendo óleo de soja, fosfolipídios de óbvio, confere uma aparência de leite, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Tem um aspecto de leite, né? Um líquido branco. Ele é um hipnótico sedativo de ação rápida, né? A indução ela é suave, como eu falei aqui, ele é muito usado na indução, na anestesia. Ela é suave e ocorre de 30 a 40 segundos, ou seja, em 30 segundos o paciente já entra ali no estado anestésico. Ou seja, ela atinge um equilíbrio rápido entre o plasma e o tecido cerebral, o sistema nervoso cerebral, em uma meia-vida de distribuição inicial de 2 a 4 minutos. Ou seja, tem uma recuperação rápida, assim, de ação curta. Por isso, às vezes, ele é usado, por exemplo, na endoscopia, por exemplo, você rapidamente, o paciente, ele entra em sedação e rapidamente se recupera. Tiopental pertence à classe dos barbitúricos de ação ultra rápida e com alta solubilidade. Ele é um anestésico potente, mas tem pouco efeito analgésico. Aqui nesse gráfico a gente pode ver aqui em vermelho, né, concentração do tiopental. No caso aqui, concentração no sangue é administrada e rapidamente sai, né, as concentrações sanguíneas diminuem e a gente vê que rapidamente ela atinge o sistema nervoso central. Então, ali em torno de 1 minuto, então rapidamente ele vai induzir o estado anestésico. Os barbitúricos necessitam de administração suplementar de analgésicos durante a anestesia, uma vez que eles são fracamente analgésicos, como é colocado aqui. Não produz analgesia, sendo necessária a suplementação de narcóticos. O Propofol, infundido comumente em dosagens menores para produzir sedação. Aí está comparando aqui, né, o Propofol com o tiopental. A gente acabou de ver no slide anterior, né, que o Propofol ele vem substituindo o tiopental, né, nesse sentido. A incidência de náuseas e êmesis pós-cirúrgica é muito baixa, né, tem essa vantagem. Mas aí tem os seus efeitos adversos, né, como apneia, tosse, espasmos da parede torácica,
laringoespasmo e broncoespasmo. Aqui nesse quadrinho, né, a gente tem algumas características farmacocinéticas, né? Por exemplo, a indução dele menos de 1 minuto. Quando a gente olha aqui essa informação e olha no gráfico, né? Antes de 1 minuto ele já está ali com os níveis cerebrais bem elevados após infusão intravenosa. Então, a concentração sanguínea diminui rapidamente, né, depressa. Então, menos de 1 minuto já cai ali a concentração sanguínea. E a recuperação anestésica dele é em 5 minutos. Ou seja, rapidamente o paciente retorna da anestesia. Mas pode produzir um nível de ressaca. Tem outras informações aqui. Usado, né, como antiepilético, mal epilético. Deprime o coração, né? É um potente depressor respiratório, isso a gente tem que falar. Diminui a atividade cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral. Tem algumas características aqui do tiopental. Bem, aqui já falando do midazolam, já um benzodiazepínico. Um benzodiazepínico utilizado junto com os anestésicos para sedar o paciente. O mais comumente utilizado é o midazolam. Mas também, né, pode ser usado como alternativa, né, o diazepam e o lorazepam. Os três facilitam amnésia, enquanto causam sedação, que são efeitos, né, esperados do processo anestésico. Os efeitos depressores cardiovasculares são mínimos, mas todos são depressores respiratórios potenciais. Vale destacar aqui, né, que os barbitúricos, embora eles tenham um risco de depressão respiratória maior que os benzodiazepínicos, né? Muito por isso, muitos usos dos barbitúricos foram perdidos quando se introduziu os benzodiazepínicos. Nesse sentido, os benzodiazepínicos eles são mais seguros, tá, gente? Comumente usados no período perioperatório, ou seja, em todas as etapas, você acaba utilizando os benzodiazepínicos. Em algum momento, por sua atividade ansiolítica, como ele coloca aqui, bem como sua amnésia, né, anterógrada, também efeitos muito desejados. Aqui mostrando o mecanismo de ação, a gente tem aqui um receptor, né, receptor GABA-A, aqui de rosa, e ele está mostrando aqui que o benzodiazepínico, essa bolinha amarela, ela tem o seu sítio de ligação, que é um sítio de ligação diferente do neurotransmissor, que é o GABA, essa bolinha rosa aqui, olha aqui, no meio, essa bolinha rosa. Então, o benzodiazepínico liga no local e o GABA liga em outro. Aí ele aumenta a sensibilidade do receptor ao neurotransmissor endógeno. Então, que aumentando a frequência de abertura do canal frente ao neurotransmissor. Então, esse é o efeito, né, dos, digamos assim, o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. O barbitúrico, como o tiopental, né, ele tem um mecanismo de ação semelhante, mas ele tem o próprio sítio de ligação dele. E ele não aumenta a frequência, né, de abertura, mas ele aumenta o tempo de abertura diante da ligação do GABA. Quando você altera, né, essa relação aqui do receptor com o neurotransmissor, você promove a hiperpolarização da célula. Então, você hiperpolariza a célula e impede impulsos nervosos, resultando em depressão generalizada dos reflexos espinhais, causando depressão do sistema nervoso central. Então, esse é o mecanismo de ação que vale, né, tanto para os barbitúricos quanto para os benzodiazepínicos. O etomidato é um hipnótico usado para induzir anestesia, mas não tem atividade analgésica. Tá? Pouco hidrossolúvel, sendo formulado em solução de propileno de glicol. Tem uma indução rápida e tem curta ação. Tem a vantagem, né, de não causar ou apresentar um pequeno efeito sobre o coração e a circulação, né? E em decorrência disso, é utilizado principalmente, né, que coloca somente, né, é utilizado somente em pacientes que apresentam doença ou disfunção cardiovascular, por ele praticamente não interferir, né, na função cardiovascular. Alguns efeitos adversos incluem alteração dos níveis do cortisol e aldosterona no plasma. Pode persistir ali até 8 horas. Vou pegar nossa caneta aqui para a gente ir marcando, né, esses pontos. A aldosterona e o cortisol podem ser alterados
piletomidato. A ketamina, né? Bora falar um pouco aqui da ketamina. É um anestésico não barbitúrico de curta ação que induz um estado dissociativo no qual o paciente fica inconsciente e não sente dor. Essa anestesia dissociativa promove sedação, amnésia e imobilidade. A ketamina também estimula, isso aqui é uma coisa importante, né? O efluxo simpático central, causando estimulação cardíaca do coração, aumentando a pressão arterial e, consequentemente, o débito cardíaco. Essa estimulação simpática central também produz broncodilatação. Aí, consequentemente, a ketamina ela traz benefícios, né? Pacientes, por exemplo, com choque hipovolêmico, ou seja, queda de pressão ali, ou choque cardiogênico, ou pacientes asmáticos. Vale dizer, né, que ela é contraindicada em pacientes hipertensos. Claro, né, se você tem um sedativo, um anestésico, que ele vai aumentar o fluxo simpático, aumentar a pressão arterial, né, tu não vai poder usar aquilo no paciente hipertenso, que já tem uma pressão arterial elevada. Ou em paciente, né, que sofreu AVC. Dexmedetomidina, né, é um sedativo usado nas unidades de tratamento intensivo e cirurgias, né. Ela é relativamente única em sua capacidade de provocar sedação sem depressão respiratória. É um agonista alfa-2, a gente tem que lembrar, né? Aqui um agonista alfa-2 de certas regiões do cérebro. Lembrar que esse receptor alfa-2 é o receptor pré-sináptico. Aí é um receptor inibitório dos neurônios pré-sinápticos. Então, ele inibe a atividade simpática, atividade simpática mesmo, de fato. Quando ele estimula esse receptor, a gente lembra, né, que a clonidina é um antihipertensivo, né, e também atua dessa maneira. Então, a dexmedetomidina tem efeitos adversos, efeitos sedativos, analgésicos, simpatolíticos e ansiolíticos, que bloqueiam várias respostas cardiovasculares. Assim, desta forma, né, usada em associação, ele vai diminuir a necessidade de um anestésico volátil, né, ou sedativos analgésicos, sem causar uma depressão respiratória significativa. Os opioides também são utilizados, né? Aqui vale a gente destacar a fentanila. A gente até conversou sobre ela, né? Nossa aula de opioides, né? E aqui, né, o principal é o seu efeito analgésico. Então, só devido às suas propriedades analgésicas, os opioides são comumente combinados com outros anestésicos. A escolha do opioide se baseia principalmente na duração de ação necessária. Os opioides mais comuns utilizados é a fentanila, pois produz analgesia com maior rapidez que a morfina, né? A gente viu que a fentanila ela é 100 vezes mais potente que a morfina. Elas podem ser administradas intravenosa, epidural, intratecal, né? De acordo com a necessidade. Os opioides são bons anestésicos e podem causar hipotensão e depressão respiratória, né? Depressão respiratória, efeitos característicos dos opioides, risco de rigidez muscular, bem como náuseas e êmesis pós-anestésicos. Algumas reações adversas associadas ao uso de opioides. Bem, a gente olha assim eles, né? Algum deles a gente vê que todos têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens terapêuticas, né? E nós deveremos conhecê-los. Aqui nesse quadro aí mostra alguns, né? Tiopental, ketamina, fentanila, propofol, dexmedetomidina, né? Mostrando aqui as suas vantagens. E aqui à direita as vantagens, à esquerda desvantagens. Quando a gente olha aqui a ketamina e a fentanila, né, o opioide, como vantagem assim, são o seu efeito analgésico, um bom efeito analgésico.
tiopental e tem um rápido início de ação, isso é uma vantagem. E uma anestesia potente. Bora olhar aqui, Propofol, início rápido. Náuseas improváveis. Mas, por outro lado, o Propofol tem pouco efeito analgésico. Então, cada um deles vão ter suas características. Aqui a dexmedetomidina causa pouca depressão respiratória, né? Bloqueio de reflexos cardiovasculares indesejados. Então, cada um deles vai ter suas características, suas vantagens e desvantagens. Vai ter que observar a clínica do paciente, né? O que vai ser mais vantajoso para aquele paciente. Bem, aí se utiliza, né, além desses fármacos, se utilizam muitos outros fármacos no processo cirúrgico. São chamados de adjuvantes da anestesia, né, como a gente pode ver aqui nessas duas imagens. Por exemplo, os benzodiazepínicos, né, utilizados ali na combater a ansiedade. Prevenção da secreção gástrica, se utiliza antagonistas H2. Antihistamínicos para evitar eventuais alergias. Antieméticos, já antecipando as reações adversas pós-operatório, que é a êmese e a náusea. Né? Opioides, né, no sentido de promover a analgesia. Os fármacos anticolinérgicos, a gente viu aqui para evitar bradicardia, secreção de líquidos, no trato respiratório, então se usa fármacos anticolinérgicos. E o bloqueio neuromuscular, né, que nós já conversamos também, facilita a intubação, facilita o relaxamento, diminui a dose de anestésico necessário para que você produza esses efeitos. Então, num protocolo de anestesia, uma anestesia de maior porte, né, a gente não usa somente o anestésico inalatório, se usa muito mais, né, aqui no pré-operatório, benzodiazepínicos. Aí durante já ali na posição, a indução, né, a gente faz aquela etapa de indução da anestesia, que é exemplo o Propofol. Aqui na manutenção aí você vai usar o analgésico propriedades, né, analgésicas, fentanila. Aqui entramos na anestesia inalatória, né, para manutenção das anestesias, isoflurano, óxido nitroso, associada com bloqueio neuromuscular, vecurônio. Antieméticos, né, como a ondansetrona, atropina, né, que você vai tentar impedir a secreção brônquica, salivar, processo de bradicardia. Né, no pós, já na fase de recuperação, você pode usar um agente anticolinesterásico para reverter o bloqueio neuromuscular, acelerando o processo de recuperação. Aqui dá um exemplo, a neostigmina, que nós já falamos também lá na aula de colinérgicos. Neostigmina é um inibidor da colinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Então você facilita ali a recuperação do paciente. E no pós-operatório você vai usar ali os analgésicos, né, morfina, eventualmente um anti-inflamatório não esteroidal, um antiemético. Então, assim, num protocolo de anestesia você tem várias classes sendo utilizadas, vários fármacos. Bem, eu vou dar uma pausa aqui, que essa aula já está com 20 minutos. E só para finalizar, a gente vai ter a última parte, que vão ser os anestésicos locais. Ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.